Muito bom, hoje nós estamos encerrando a série Detox para a Vida. Ao longo dessa semana a série vai estar toda disponível no Spotify, no YouTube ela já está. Então você vai poder, se você quiser, acompanhar e ver ali os dois primeiros episódios, né, da nossa série, que certamente, pelo que eu tenho aí visto e conversado com algumas pessoas, tem, enfim, abençoado a vida de pessoas, assim como foi para a minha vida. Ok? Bom, você pode usar ou não usar uma agenda física, né? Seja ela virtual ou um livrinho. Algumas pessoas, as mais organizadas, gostam, né, de usar uma agenda mesmo. Eu estou tentando, né? Mas eu sei da importância dela. Mas fato é que todos nós temos uma rotina. Então, todos nós temos uma agenda de vida, né? A agenda ela serve justamente para mostrar, né, qual é a nossa rotina, o que a gente tem que fazer nesse ou naquele dia. Então, como todos nós vivemos, como todos nós, enfim, amanhã vamos acordar, nós teremos uma agenda. Ela pode estar ou não registrada em algum lugar, mas você tem uma agenda, eu tenho uma agenda, todos nós temos uma rotina de vida. O grande problema é que nós estamos estabelecendo as nossas agendas, eu e você, numa sociedade que os pensadores, né, filósofos, sociólogos da nossa geração têm classificado, têm chamado de sociedade do desempenho. Então, ou seja, nós vivemos numa sociedade onde nós supervalorizamos uma agenda que o tempo todo precisa estar desempenhando alguma coisa, né? Precisa estar produzindo alguma coisa. Nós vivemos, por exemplo, numa geração que não suporta o tédio, né? Tem dificuldade de lidar com o não estar fazendo nada. Então, isso por si só já é tóxico. Por si só, essa é uma característica, ou essas são características da nossa sociedade que tem intoxicado as nossas vidas, e a conta já está chegando, né? Não vai chegar, a conta já está chegando. Nunca uma geração sofreu tanto com doenças da alma, emocionais, como a nossa, como os nossos dias, o nosso tempo. Depressão, enfim, síndrome de pânico, ansiedade, agora já há um tempo, mas cada vez mais recorrente para aqueles que estão em alta produtividade, síndrome de burnout, ou seja, aquela sensação, aquela angústia de não ter mais prazer no trabalho, naquilo que gostava tanto, enfim, tudo isso muito por conta do estilo de vida que a gente tem vivido. Nós estamos, eu não sei se você já se deu conta disso, mas nós estamos há alguns dias do penúltimo mês do ano. Eu confesso que isso para mim é assustador, porque parece que foi ontem que eu estava me mudando para Vila Velha. Nós nos mudamos para cá em março, né? E como o tempo está voando, passando rápido, né? E, na verdade, cronologicamente, ele não está passando mais rápido do que em nenhum outro momento. As nossas agendas que estão cada vez mais abarrotadas, e a gente nem consegue, já falei sobre isso aqui, né, visualizar o que a gente está fazendo, né? Então, eu não sei se você já se deu conta disso, de que o ano já está acabando, né, de que mais um ano já está chegando ao final. E a minha pergunta para você é: como que você chega ao final desse ano? Como que você está chegando ao final dele? Você está cansado? Você está cansada? Você chega ao final desse ano com aquela sensação de esgotamento? Eu tenho conversado com algumas pessoas, e cada uma com as suas demandas, mas algo que eu tenho percebido é que cada vez mais nós temos caminhado com uma agenda cansativa, sobrecarregada, né? Alguns já falando assim: não vejo a hora desse ano acabar, né? Não vejo a hora de acabar logo esse ano. Deixa eu ir mais fundo um pouquinho. Como que está a sua saúde? Como está a sua saúde? Qual foi a última vez que você fez um check-up, né?
foi ver como está a sua saúde física. Como que está? Está tudo certinho? Como está a sua saúde emocional? Chegando ao final desse ano, novembro, está aí. Como que você está? Como está a sua saúde física, emocional? Como estão os seus relacionamentos? Agora, por mais que eu não esteja te dando tanto tempo para pensar nisso, mas pegue o momento, o seu momento de vida, talvez cansado, sobrecarregado, enfim, como você está agora, e olhe para a sua agenda. Pegue como você se sente e olhe para a sua agenda. Olhe para a sua rotina de vida. Eu quero ser bem direto em apresentar algumas coisas aqui que tem a ver com realidades que estão o tempo todo ao nosso redor e que podem intoxicar as nossas agendas. Eu vou citar 3, eu quero ser mais assertivo possível aqui. Eu entendo que, pelo menos, existem 3 realidades muito presentes na nossa geração, no nosso tempo, ao longo da nossa semana, no nosso jeito de ser, de construir vida, que pode intoxicar as nossas agendas. Veja, primeiro, a ausência de limites. A ausência de limites. Por N razões, por muitos motivos, seja tecnologia, enfim, a gente consegue fazer as coisas com mais rapidez. Tudo isso tem gerado em nós uma falsa sensação de que nós somos ilimitados e de que nós podemos preencher a nossa agenda e a nossa rotina de vida sem levar em conta o fato de que há limite. Okay? Nós temos dificuldade de dizer não. O tempo todo a gente quer dar conta de mais, de fazer mais, de assumir mais coisas, de se envolver em mais projeto, de empreender mais. Essa é a nossa geração. Uma geração que lida com dificuldade, com limite. É comum nós vivemos uma rotina sem limite. A gente acha que a gente pode fazer tudo, que a gente vai dar conta de tudo. E isso está ligado a um outro fator que eu quero colocar aqui, que eu chamo de desumanização da vida. Nós vivemos nessa síndrome de subdeuses, né, de super-heróis. Por que a gente, muitos, e tem estudos que mostram isso, não colocam na agenda de vida a devida importância em ter uma rotina de avaliações médicas e tudo mais? Por quê? Isso demonstra que nós estamos perdendo a ideia de que nós somos seres humanos. De que, sim, nós construímos agenda, rotina, mas como ser humano. E nós temos perdido isso. A nossa própria vida, a gente está fazendo isso com a gente mesmo, desumanizando. E como cada vez mais é fácil estar aqui agora, e daqui 1h30 em São Paulo, e de São Paulo para outro lugar, a gente acha que está ok, e a gente vai dar conta de viver essa demanda, essa rotina, e aí a conta chega. Mas tem um outro fator que eu tenho refletido muito nos últimos dias, que é o que eu estou chamando aqui de virtualidade desequilibrada. As novas mídias sociais têm nos colocado numa agenda complicada, onde nunca na história humana nós sofremos mais com comparação como a nossa. Por quê? Porque hoje você chega de uma viagem de férias que você tinha planejado, que você investiu, e aí você chega em casa, abre o seu Instagram, aí tem alguém que está numa outra viagem. E aí, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Aí você começa a ser tomado por um sentimento de comparação, porque, nossa, olha a viagem dele. Olha para onde ela está indo. Olha que família perfeita. Né? Como pode os filhos... Olha só, está sempre sorrindo. Né? Olha o carro que o outro comprou. E nós estamos permitindo que fatores
né, de uma virtualidade desequilibrada tome conta da nossa rotina de vida. Você está lá trabalhando, não sei se você sabe disso, mas celular, smartphone, enfim, toda essa onda de virtualidade nos nossos dias tem deixado os donos de empresa, né, malucos. Por quê? Porque agora os funcionários facilmente se desconcentram com o WhatsApp que chega, com uma olhadinha no Instagram. Enfim, outro dia o meu Instagram me mostrou, ele apitou lá, porque eu tinha ficado 1 hora, né, no Instagram. Isso foi um choque para mim. Porque eu parei para pensar, o que é 1 hora? 1 hora é muita coisa. Para você ficar ali numa agenda que tem gerado ansiedade nas pessoas, que tem gerado essa comparação destrutiva. Então, pelo menos esses 3 fatores, eu entendo que são fatores do mundo contemporâneo, onde eu e você estamos vivendo, onde nós estamos estabelecendo as nossas agendas e, por vezes, agendas intoxicadas por muito disso aí. Eu já citei para vocês um livrinho, eu não me lembrei de colocar na minha bolsa hoje, chamado Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, onde ele trabalha essa realidade de que existe um corte na nossa geração que nos diferencia de muitas outras gerações ou de gerações passadas no que diz respeito a essa agenda o tempo todo alucinante e o tempo todo baseada no desempenho, enfim. E aí ele vai trabalhar com uma distinção entre como as doenças no passado eram resolvidas e aí ele lança a pergunta, como que a gente vai resolver a de hoje? Porque ele diz que em épocas passadas as grandes epidemias, elas eram resolvidas com vacinas. Ao longo, iam descobrindo vacina e tudo mais, e ia resolvendo, solucionando problemas. E a questão que ele coloca o problema é que essa geração é uma geração de doença neuronal, que ele chama. E ele fala, e aí, como resolve? Não tem vacina. Não tem vacina. Então, ele vai construir a ideia de que o grande problema é o desfecho do somatório de todas essas questões que estão muito presentes no dia a dia, e aí ele vai chamar isso, eu queria chamar a sua atenção para isso, ele vai chamar o problema da nossa geração, ou ele vai dizer que as nossas agendas, a maneira como nós temos construindo a rotina da nossa vida, tem levado as pessoas a sofrerem do infarto da alma. Do infarto da alma. Morte emocional. Muito por culpa do somatório dessas realidades que estão à nossa volta, intoxicando as nossas agendas. Então talvez você chegue aqui e você comece a olhar para como você está agora, cansado, sobrecarregado, não vê a hora de virar logo o ano. E eu queria trazer uma notícia para você. Se você continuar permitindo que a sua agenda seja intoxicada pelas realidades dessa presente era, da nossa sociedade, vai acontecer que vai virar o ano e é só questão de tempo para de novo você estar sofrendo com uma agenda intoxicada que vai te levar a um infarto da alma. Por isso eu queria fechar essa série falando de um detox para as nossas agendas, para o nosso estilo de vida, para a forma como nós construímos a nossa rotina. E aí eu quero olhar para a agenda de Jesus com vocês, narrada em Marcos, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês do versículo 21 ao versículo 34, que vai mostrar para a gente. Eu quero que você ouça a leitura. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abri-la ou ligá-la, enfim. Mas eu quero ler com vocês a rotina de Jesus, ok? Esses versículos narram para a gente a agenda de Jesus, a agenda de um dia de Jesus. Marcos 1, versículo 21 diz assim: Jesus e os seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente,
um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia desse homem. Então o espírito imundo soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Então percebam que a agenda de Jesus é bem diferente do que muita gente acha sobre Jesus. Tem gente que acha que Jesus é alguém que vive no deserto orando, fazendo nada, né? Só se relacionando com Deus. Sabe? Tem gente que acha que esse é Jesus. Mas percebam que esse dia de Jesus foi bem diferente disso. Se aproxima de um dia daqueles assim, imagina uma agenda sua bem corrida, que você chega em casa e ainda tem demanda. O texto diz que Jesus chegou em casa e o sol já se pôs e ainda tinha gente chegando e Jesus estava lidando com toda aquela demanda. Ou seja, a agenda de Jesus é uma agenda muito cheia. Mas a agenda de Jesus não é uma agenda que o intoxica. Por quê? Então veja, eu não estou dizendo que ter uma agenda cheia é sinal de que sua agenda está tóxica. Porque a agenda de Jesus está muito cheia. Mas Jesus não tem uma agenda que o intoxica. Por quê? O porquê, e aí eu quero projetar aqui, vem logo abaixo. Marcos 1, do 35 ao 39. A continuação desse texto vai dizer assim: no dia seguinte a esse, da sua agenda cheia, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. O que faz da agenda de Jesus não ser uma agenda tóxica? Mesmo sendo uma agenda cheia, mesmo fazendo muitas coisas. Sabe o que faz a agenda de Jesus não ser uma agenda tóxica? A agenda de Jesus é alinhada com a sua vocação. A agenda de Jesus não é tóxica, porque ela é alinhada com a sua vocação. Ou seja, com aquilo que ele sabe que tem a ver com o que ele foi chamado para fazer. O que ele faz está alinhado com aquilo que só ele pode fazer. A rotina de Jesus, ela está sempre alinhada com a vocação dele. Olha que interessante, querem ver? Pedro e os discípulos vão atrás de Jesus. O que está acontecendo aqui é o seguinte: lembra, Jesus veio de uma agenda cheia, de um dia cheio, e Jesus vai se deitar, provavelmente já muito tarde, e Jesus pega o smartphone dele e coloca para despertar às 3 da manhã. E ele acorda rapidinho e sai. A turma acorda mais tarde que Jesus. E eu acredito que eles acordaram com o barulho das pessoas
à porta, que foram atrás de Jesus. Pedro, sempre esbaforido, desesperado, fica desesperado com aquela situação de gente procurando Jesus. Pedro vai até o quarto onde Jesus estava. Onde está Jesus? Chama os discípulos, vão atrás de Jesus. E aí, onde eles encontram Jesus? Num lugar isolado, orando. Imagina essa cena. Está lá Jesus orando. Aí chega Pedro. O que você está fazendo aí? Presta atenção no que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro está colocando uma agenda para Jesus. A agenda de Jesus era: eu estou orando. A agenda de Pedro é: o que o senhor está fazendo aqui? Todos estão te procurando. Então, dentro da lógica, qual deveria ser a agenda de Jesus? Bom, se tem mais gente me procurando, então eu vou lá. Mas veja, qual é a agenda de Jesus? Jesus diz: devemos prosseguir. Devemos prosseguir para outras cidades. Devemos prosseguir para outras cidades. Agora, o que faz com que Jesus contrarie a agenda de Pedro? Porque olha, a situação que Jesus está aqui é complicadíssima. Porque quem está esperando Jesus lá, que foi procurar Jesus, provavelmente é um monte de gente doente, precisando que ele toque nessas pessoas. Por isso que Pedro vai atrás de Jesus com os discípulos, porque tinha um monte de gente à porta, esperando Jesus. Gente que precisa da presença de Jesus. A situação de Jesus é complicada aqui. Agora, o que faz Jesus não se dobrar a uma outra agenda que estava sendo colocada diante dele, mas a se manter na sua agenda? Essa frase é chave para a gente entender isso. Jesus tinha consciência da vocação dele. Jesus sabia dizer: eu vim para isso. Eu vim para isso. Jesus disse: nós vamos para outras cidades, para que lá também anuncie. Foi para isso que eu vim. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. O que Jesus fez no dia anterior? Como nós lemos, Jesus curou pessoas, Jesus acolheu pessoas, Jesus ensinou, Jesus libertou pessoas, Jesus se relacionou com pessoas. Ou seja, tem alguma coisa de ruim na agenda de Jesus? Não. Nada. Jesus só fez coisas boas. Mas se Jesus permanecesse em Cafarnaum, a agenda dele seria intoxicada. Por quê? Porque o desvirtuaria da sua vocação, daquilo que ele foi chamado para fazer. Sabe o que isso mostra para a gente? Olha só, presta atenção aqui. Uma agenda nobre não é indicativo de uma agenda alinhada com a sua vocação. Não é porque você está fazendo coisas boas que significa que você está fazendo o que você foi chamado para fazer. Se Jesus voltasse para Cafarnaum, ele ia fazer coisas boas, mas ele ia estar desalinhado com a sua vocação. Sabe, tem gente que acha que estar fazendo muitas coisas boas significa que está tudo certo. Mas tem muita gente com a agenda intoxicada e com a vida intoxicada por uma rotina, por uma dinâmica, que se você olha, você vê: não, mas tudo que eu faço é bom, não faço nada de ruim, está tudo certo. Mas se não estiver alinhado com a sua vocação, com aquilo que só você de fato foi chamado para fazer, para realizar, em algum momento vai te intoxicar. E quando isso começa a acontecer, as muitas coisas podem tirar de nós, roubar de nós o senso de propósito. Ou seja, por
por que eu estou fazendo isso? E aí, eu ouso dizer que, com certeza, dentre muitos outros motivos, um dos motivos da síndrome de burnout, ou seja, de você perder o prazer de trabalhar, de fazer aquilo que você gosta tanto de fazer, é porque você foi incluindo tanta coisa no meio, que isso pode roubar de você o senso de propósito, do porquê você começou a fazer isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que nem sempre fazer coisas boas significa que nós devemos seguir com aquela agenda, para a gente refletir. E Jesus deixa isso muito claro. Jesus diz, eu tenho uma vocação. No caso, qual é a vocação de Jesus? A vocação de Jesus, nesse momento aqui, é anunciar que o reino de Deus chegou. É o que ele faz antes. Antes, versículos antes desse que nós lemos, Jesus chega anunciando, logo após o seu batismo, alguns dias no deserto, sendo tentados por Satanás, Jesus entra na cidade anunciando, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a vocação de Jesus. É para isso que Jesus foi chamado para fazer. Tem um zunido aqui, só no meu ouvido? Não? Que bom. Agora, preste atenção. Você já percebeu quantas vezes nós somos surpreendidos pelas urgências dos outros e tentados a abrirmos mão da nossa agenda? Tipo Pedro, assim. Você está lá com uma agenda alinhada, aí entra aquela pessoa assim, me dá um minutinho. Pronto. Cuidado com essa pessoa que chega e pede um minutinho. Nunca vai ser um minutinho. Tem como rapidinho. Nós somos o tempo todo desafiados a manter a nossa agenda alinhada com a nossa vocação, porque o tempo todo chegam os Pedros da vida e te entrega outra agenda, as urgências. Agora é interessante porque Jesus, ele não se dobra às urgências, ele se mantém alinhado com a vocação. E todos aqueles fatores que eu coloquei anteriormente, viver sob a pressão da ausência de limites, da desumanização da vida, levados aí pelas mídias sociais, sem dúvida, vai drenar de nós uma agenda alinhada com a nossa vocação. Mas aí, estou falando muito de vocação, eu queria te levar a um questionamento importante. Você sabe qual é a sua vocação? Porque eu tenho visto muita coisa por aí, livro, internet, falando sobre vocação, propósito. Mas às vezes eu tenho a percepção de que as pessoas estão ouvindo isso e se animando com esse negócio e tal, mas não sabem responder qual é a sua vocação então. Você foi chamado para quê? Essa semana eu tive alguns encontros legais nesse sentido, de conversar sobre vocação. Então, qual é a sua vocação? O que Deus está chamando você para fazer? O que Deus quer fazer? E Ele quer fazer através de você. Não é de mim, é de você. Essa é a questão. Você sabe qual é a sua vocação? Você pode ter muitas ferramentas para descobrir isso, ok? A ferramenta que nós temos conversado é que o Evangelho nos dá o real senso de vocação para as nossas vidas. Por quê? Porque o Evangelho nos tira do centro. Tenho falado isso sempre aqui. Nos tira do centro. Coloca Deus no centro da minha história, da minha vida. E Deus é aquele que me planejou. É aquele que me criou. Então nada melhor do que eu perguntar para aquele que me criou, por que Ele me criou? Ou para que Ele me criou? O que Ele quer fazer e fazer através de mim? Então, assim, eu não tenho problema nenhum com utilizarmos várias ferramentas de descobrir vocação, enfim, o que a gente gosta mais de fazer, está mais alinhado com o nosso perfil. Eu gosto de tudo isso, mas eu não me dobro a nada disso sem antes me colocar
dentro da história do Evangelho que diz: ei, através de Jesus, por meio de Jesus, você volta a se relacionar com aquele que te criou. E quando você centraliza aquele que te criou na sua vida, e a partir daí então toda a sua história passa a existir, não você sendo o centro e então os desdobramentos da sua vida, não, mas Deus sendo o centro da sua vida. E aí você começar a perguntar para Ele: quais são os desdobramentos da minha vida? O que inclui a minha vocação? O que o Senhor me chamou para fazer agora, nesse momento da minha história? O que Deus realmente mandou você fazer agora? Essa é a questão que está diante de Jesus. Jesus estava com uma agenda diante dele de coisas boas para realizar, urgentes. Mas ele teve a ousadia e a coragem de dizer: Pedro, realmente é uma agenda importante, mas não é a minha agenda. Realmente é uma agenda urgente, mas não é o que Deus me chamou para fazer agora. É isso que Jesus diz, porque Jesus deixa claro quando ele fala: nós devemos prosseguir para outras cidades, foi para isso que eu vim. Eu amo o senso de vocação de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria de nós aqui voltaríamos com Pedro. Pô, é verdade. Nós somos tomados por culpa quando alguém chega diante da gente com uma agenda, sim, importante, e a gente nem se dá conta de olhar para como nós estamos. E a gente diz: não, conta comigo, eu faço, eu posso. Aí sabe o que tem acontecido? A gente tem ficado sobrecarregado e não dá conta. E Jesus tem a coragem de dizer: Pedro, cara, não vou voltar, nós vamos para outras cidades, foi para isso que eu vim. A gente precisa descobrir esse negócio. Deus, o Senhor está me chamando para fazer o que agora? Deus, o Senhor me criou. Por meio de Jesus, eu sou adotado, eu sou filho. Pai, o que o Senhor está me chamando para fazer agora? Na minha história. Sabe, esse é o impacto do Evangelho nas nossas vidas de forma prática. Ou você acha que o Evangelho te alcança para te levar para o céu? Não. O Evangelho te alcança para te dar a vida de Jesus agora, enquanto você caminha em direção ao céu. Mas o Evangelho impacta as nossas vidas agora, nossa rotina agora. E começa por essa questão de: eu agora não vivo mais para mim mesmo, agora minha agenda não é dentro daquilo que eu acho que eu devo fazer, mas eu pergunto para aquele que me criou. Ele é o centro da minha vida. O que é que o Senhor está me chamando para fazer agora? E o que vai desintoxicar a nossa agenda é a resposta para essa pergunta. Porque é à medida em que a minha agenda se alinha ao que Jesus está me chamando para fazer, que nós temos uma agenda de vida, de fato, que ao invés de intoxicação e nos drenar, vai nos abastecer. Mesmo que ela esteja cheia. Mesmo que ela esteja cheia. O que Deus realmente mandou você fazer agora? O que Deus realmente está mandando você fazer agora da sua vida? Como que Jesus encontra isso? Como que Jesus encontra isso? A resposta para isso. Aí você vai dizer: Ele é Deus. Eu vou dizer: não é por isso. Jesus não anda com a agenda dele alinhada com a vocação dele porque Ele é Deus. Mas como assim? É verdade, tem que ler a Bíblia toda. O apóstolo Paulo vai dizer que quando Jesus se encarna, Ele esvazia de si mesmo, e o texto está falando da sua divindade, para viver como um ser humano. Como que Jesus, como um ser humano, mantém a agenda dele alinhada? Marcos 1:35 diz: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto para orar. A gente tem que começar a ver os detalhes assim da Bíblia, que nos mostra coisas assim fantásticas. Deus precisa orar? Deus ora? Vamos lá, gente. Então não dá pra gente falar que Jesus faz as coisas que Ele faz porque Ele é Deus. Sabe por quê? Porque
nesse momento, encarnado, Jesus está vivendo como um ser humano, e ser humano ora. E o texto está dizendo que Jesus, depois de um dia cheio, ele coloca na sua agenda um tempo de relacionamento com Deus. E é isso que mantém a agenda de Jesus alinhada com a sua vocação. Relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Sabe por que muitas vezes nós andamos com uma agenda totalmente desalinhada da nossa vocação, daquilo que Deus, que Jesus está nos chamando para fazer agora, nesse tempo? Eu vou perguntar para você, em meio à sua correria, quando foi que você parou para um tempo de relacionamento com o Pai? Você vai dizer, agora à noite, pastor, domingo à noite. Não é disso que eu estou falando. Se isso é assim, meu querido e minha querida, desculpe. Você está com uma agenda religiosa, não com uma agenda de filho. E a agenda de Jesus não é uma agenda religiosa. É uma agenda de relacionamento com o Pai que o mantém alinhado com a sua vocação. E eu vejo 3 desdobramentos desse versículo aqui, que apontam para a maneira como Jesus se relaciona com Deus, com o Pai, que eu acho que precisa urgentemente ser uma prática nossa. Porque esse é o segredo. Como manter uma agenda alinhada com a minha vocação, ou seja, como eu mantenho a minha agenda alinhada com o que o meu Pai, com o que Deus que me criou me chamou para fazer? Como? Bom, eu olho para Jesus e eu vejo Jesus tomando uma decisão muito difícil de não se dobrar a uma agenda que está chegando para ele, importante. Eu vejo Jesus tendo coragem, ousadia para tomar essa decisão. E eu não acho que seja coincidência que ele faz isso logo após de ter um tempo de relacionamento com o Pai. Eu sinceramente acho que o tempo de Jesus se relacionando com o Pai o mantém alinhado. E ele não tem sentimento de culpa nenhum de se manter na agenda que o Pai tem para ele. Veja, eu quero desenvolver isso na minha vida, ok? Eu quero me desenvolver esse relacionamento com Deus, com o meu Criador, para manter a minha agenda alinhada com a vocação que Ele tem para mim. Um relacionamento, primeiro, intencional. Jesus não tem um relacionamento casual com o Pai. Ele não por acaso perde o sono. Não. Fica muito claro para a gente que Jesus, no dia seguinte, antes do amanhecer, se levantou e foi para um lugar se relacionar com o Pai. Jesus tem uma agenda intencional de relacionamento com o Pai. Aí nós queremos ter uma vida assim, alinhada com o que Deus chamou a gente para fazer, está chamando a gente para fazer e tal, mas casualmente eu me relaciono com Deus. Quando dá. Quando eu perco o sono. Às vezes quando eu me lembro. Parece-me que não é isso que Jesus faz. Mas além da intencionalidade de Jesus, o que Jesus faz aqui aponta para uma outra questão. Nós precisamos de um tempo exclusivo com o Pai. Exclusivo. Ainda mais em dias em que nós estamos envoltos a tanto barulho, a tanto ruído, a tanta coisa. Por que Jesus não ora onde ele estava? Por que Jesus
na hora onde ele estava. Por que Jesus faz questão de ir para um lugar isolado? Porque Jesus sabia, porque ele viu no dia anterior como a coisa ficou na casa onde ele estava. Ele sabia que ele não conseguiria ter um tempo exclusivo com o Pai. E isso nos chama a atenção para o fato de que, gente, nós vivemos numa barulheira maluca. E nós precisamos ser intencionais no nosso relacionamento com Deus, mas nós também precisamos buscar exclusividade no nosso relacionamento com Deus. A gente não pode negligenciar o fato de que tem hora que eu preciso desligar tudo, eu preciso deixar o celular longe, eu preciso ter um tempo sozinho, eu não posso ouvir nada, porque agora eu quero me relacionar com o meu Pai. Eu quero ter um tempo com o meu Pai. E aqui eu incluo uma terceira dimensão de relacionamento com Deus, que é um relacionamento dependente. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, tem um monte de gente esperando, não tenho dúvida nenhuma que o coração de Jesus amolece. Sabe por quê? Porque mais à frente a gente vai ver Jesus tirando um tempo de descanso com os discípulos. Estava tão puxado o negócio que a Bíblia vai narrar para a gente que os discípulos não estavam tendo tempo nem para comer. Aí Jesus decide tirar uma folga com os discípulos. O problema é que espalhou. Algum discípulo mandou um WhatsApp para a família e falou: eu vou estar fora por um tempo. Aí já era. Aí a coisa espalhou. Quando Jesus chega no lugar onde ele tinha marcado para chegar com os discípulos, quem está lá? Uma multidão. E aí o texto vai dizer que Jesus olhou para a multidão, teve compaixão dela. E naquela ocasião, Jesus mudou a agenda. Então não tem dúvida nenhuma que quando Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, tem um monte de gente lá te procurando, o coração de Jesus. Aí sabe o que acontece com Jesus? Dependência. Sabe por que a gente assume tanta coisa que não é para a gente assumir? Porque a gente perdeu o senso de dependência. Muitas vezes a gente fala sim para um monte de coisa e a gente acha que eu tenho que fazer um monte de coisa, porque no fundo, o que eu estou comunicando é: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Por que Jesus tem coragem de fazer isso? Porque Ele sabe: meu Pai dá conta de cuidar. Pedro, vamos para outros lugares. E a turma lá? Meu Pai vai cuidar. Então, eu acredito que nós precisamos construir ou reconstruir esse estilo de vida. E mais uma vez, pode ser que realmente a sua agenda seja cheia e ela não vai mudar. Eu não quero colocar você em crise com relação a ter agenda cheia, ok? Eu quero colocar você em crise em ter agenda cheia de coisas que você não foi chamado para fazer. De você estar vivendo sob uma agenda intoxicada de coisas que Jesus não está chamando você para fazer. Mas não tem jeito. Só há comunicação. Você só vai conseguir compreender o que o Pai tem para você fazer, o que o seu Criador tem para você fazer, se você desenvolver uma agenda de relacionamento com Ele, intencional, exclusiva e dependente. E aí, não vai ter jeito, a nossa agenda vai ser uma agenda saudável, alinhada com a nossa vocação, ao que Deus está te chamando para fazer agora. E aí eu quero enfatizar isso.
ao que Deus está te chamando para fazer agora, nesse momento, agora. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Isso me coloca numa posição de, ok, Deus, então, se há tempo para todas as coisas, o que o Senhor está me chamando para fazer nesse tempo? Agora, nesse momento. Isso significa, meu querido, minha querida, que a vocação ela vai sendo desdobrada, ok? Pode ser que o que você faz agora é para você fazer agora e amanhã outras coisas surgirão. E sabe, eu quero ser bem prático aqui. Eu tenho visto famílias em crise. Sabe por quê? Porque optam, por exemplo, a mãe, né? Não, eu quero ter um filho. Eu vou ter um filho. E aí a nossa sociedade vai te pressionar dizendo que você tem que dar conta de ser mãe, você tem que dar conta de trabalhar tantas horas, você tem que dar conta disso, daquilo. Aí sabe que isso tem acontecido com um monte de gente? Infarto da alma. Por isso, quando a nossa agenda está alinhada com a agenda do nosso Pai, você vai poder dizer: a minha vocação hoje é ser mãe, é ser pai. Não, eu não posso aceitar tantas coisas, esse monte de convite, porque agora eu estou criando um bebê. Essa é a minha vocação. Olha como é maravilhoso você poder andar alinhado com a sua vocação sem crise. Essa é a agenda de Deus. E aí o tempo vai passando, outras coisas vão poder surgir. Encare isso como um processo saudável de vida. Ter a nossa agenda constantemente sendo alinhada por Deus. Sabe por quê? Eu quero trazer uma citação de um dos meus mentores, o pastor Ricardo Agreste. Ele vai dizer que se a vida é uma maratona, e para pensar, a vida de fato tem mais a ver com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Não é verdade? O problema é que a gente acha que a nossa agenda tem que ser como alguém que corre 100 metros, né? A gente quer fazer tudo rápido, ao mesmo tempo. Mas não é. E se a vida é uma maratona, mais importante do que a velocidade é a resistência. Mais importante que a comparação é você se conhecer, é o autoconhecimento. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Mais importante que começar bem é terminar bem. E Deus, aquele que te criou e que te chama de filho, de filha em Jesus, quer que você viva bem. Viva bem. Sabe, não é para filhos e filhas começar um ano com o tanque cheio e terminar o ano com o tanque vazio. Não é. Isso não é normal. Essa mensagem de hoje, pode ter certeza, bateu em mim pra caramba. Me desafiou. Fiquei em crise essa semana várias vezes. Porque eu olhava para minha agenda, olhava para o que Deus me chamou para fazer. Eu falei: eu estou fazendo coisas que Deus, o Senhor, não me chamou para fazer. Por isso que eu estou esgotado. Por isso que eu ando cansado. Não é sobre começar bem. Não é sobre começar o ano com gás. É sobre terminar o ano com gás. Essa é a agenda que Deus tem para mim e para você. Quero deixar 2 desafios para a gente pensar. Reflexão e prática. Primeiro, comece pelo centro. Faça uma autoavaliação de como anda o seu relacionamento com Deus. Comece pelo centro. Como está a sua relação com Deus? Não estou falando de uma agenda de religiosidade, ok? Não. Talvez você possa estar vindo todo domingo na igreja ou a uma igreja. Não é sobre isso que eu estou perguntando. Como está a sua relação com Deus? Relacionamento com Deus. Ao longo dessa semana,
dessa semana, a partir de amanhã, separe um tempo para nutrir o seu relacionamento com Deus. E faça isso de maneira intencional. Coloque na sua agenda. Coloque o seu celular para despertar. Faça algo que te lembre que agora você vai deixar tudo que você estaria fazendo e você vai ter um tempo exclusivo com o seu Pai, de relacionamento e dependente. Reflita sobre a sua agenda e a sua vocação. Olhe para a sua agenda e responda para você mesmo: é isso aqui que Deus está me chamando para fazer? Essa é a minha agenda? Essa é a agenda que Deus tem para mim? Essa é a minha vocação? Olhe para o seu momento de vida e pergunte a Deus: qual é a vocação que Ele tem para a sua vida agora? Agora. Deus, qual é a vocação que o Senhor tem para mim agora? Sabe o que vai acontecer? Isso vai desintoxicar a sua agenda e nós vamos viver o que Jesus disse que nós viveríamos: uma vida abundante, uma boa vida, mesmo que a agenda esteja cheia. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque ao entrar na nossa história, o Senhor entra para desintoxicar a nossa vida. Nossa vida muitas vezes intoxicada pelo pecado, pela rebelião, pela independência, pelo desejo de ser autônomo. Muitas vezes, Deus, isso tem nos levado a construir um estilo de vida altamente tóxico, altamente destrutivo. E Senhor, muito obrigado, porque andar com Jesus é mais do que a resolução da nossa eternidade, do nosso futuro, mas é a resolução do nosso agora. E Pai, muito obrigado, porque por meio de Jesus nós podemos receber a agenda que o Senhor tem pra gente. Eu quero pedir por cada pessoa que está aqui ouvindo isso hoje, Senhor, e a minha oração é: Espírito Santo de Deus, comunique a cada pessoa aqui qual é a agenda que o Senhor tem para cada uma delas. Qual é a vocação que o Senhor tem para cada uma delas, para esse momento da vida delas. Senhor, a vocação é ser mãe, a vocação é ser pai, a vocação é trabalhar menos, a vocação é talvez abrir mão de algo e ir para outro. Qual é a sua vocação, Senhor? O Senhor tem. Comunique isso, Pai. Deus, que essa semana, que a minha semana, que a semana de todos nós seja uma semana de relacionamento com o Senhor. Relacionamento intencional com o Senhor, relacionamento exclusivo com o Senhor, relacionamento dependente, porque nós queremos ter a nossa agenda alinhada com a agenda do céu. Tu és, Deus, aquele que nos dá vida. Nem mesmo o ar que nós respiramos é nosso. Nem mesmo o ar que enche os nossos pulmões é nosso. Nós não podemos dizer que é nosso, porque é o Senhor que nos dá. Se nem mesmo o básico da vida nós podemos dizer que é nosso, quanto mais a nossa agenda. Ensina-nos a viver dependentes do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.